Muito bem, dando continuidade a- ao bloco anterior, uma vez que uma proposta legislativa ela tenha o seu parecer redigido por um parlamentar, parlamentar este que pode ser favorável ou não favorável à proposta aqui, hipoteticamente, do meu gabinete, é, os outros colegas irão argumentá-la, proporem modificações, se for o caso, simplesmente aprovarem de maneira muito célere. E, como eu havia dito, é no ambiente das comissões que concentra 80% dos processos, dos projetos de lei que são conclusivos nesse ambiente, eles não vão para o plenário, que o ativismo animalista é fundamental. Em épocas normais, onde o distanciamento social não era defendido, ou seja, em um ambiente diferente do que vivemos hoje, que é de uma situação pandêmica, a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, portanto, ela está franqueada à visita de qualquer cidadão brasileiro, basta que ele faça o seu registro na entrada, ele recebe um adesivo que ele coloca no peito, mostrando que ele não pertence à casa, mas ele é um visitante, e lá esse cidadão ou cidadã ele pode visitar e acompanhar os trabalhos de todas as comissões. Evidentemente, você não precisa fazer isso presencialmente, você pode fazer isso remotamente através da TV Câmara, dos canais digitais, mas a presença física de um ativista ou de um grupo de ativistas ou de representantes de ONGs é muito diferente porque você efetivamente consegue abordar o parlamentar, você se apresenta e você pode muitas vezes orientá-lo e alertá-lo de que o seu parecer, o seu posicionamento, a forma como ele está compreendendo o projeto de lei é acertada, é equivocada ou merece uma reflexão. É desse contato físico que muitas vezes surgem importantes mudanças, para o bem e para o mal, sobre as propostas legislativas. Mas entenda, da mesma maneira que você pode fazer isso, as entidades ou os grupos que têm interesses contrários à pauta animalista também podem. E normalmente esses grupos eles são muito mais preparados em termos logísticos e estruturais do que um mero cidadão, um CPF único. Por uma razão muito simples, quando nós lutamos pelos animais, nós normalmente estamos lutando por direitos que são ignorados a esses indivíduos, vulneráveis por definição, por grandes corporações, por grandes instituições, que normalmente têm receita, que têm verba, tem pessoas dedicadas a acompanhar esses trabalhos em Brasília e de abordar os parlamentares, seja nos seus gabinetes, seja nas comissões, no sentido de defender seus interesses. Então, é importante que vocês entendam já de antemão que existe uma grande assimetria na luta pelos animais quando analisado o nosso lado, o lado do cidadão que normalmente não dispõe de verba, não dispõe de tempo, não dispõe de condições para deslocar-se para o Distrito Federal, para Brasília, melhor dizendo, e frequentando a Casa do Povo e conhecendo todo aquele rito que é bastante sofisticado, eu estou aqui abordando isso de uma maneira absolutamente trivial, mas que muitas pessoas não têm real noção. É muito diferente para que pessoas como nós tenhamos sucesso nesse tipo de empreitada, ao passo que as entidades, organizações, os seus lobistas, os seus profissionais façam isso de maneira corriqueira. Os trabalhos na Câmara dos Deputados e no Senado, eles podem acontecer de segunda a sexta, mas tradicionalmente eles acontecem de terça a quinta. Normalmente, terça-feira pela manhã é um dia de quórum relativamente baixo, porque as pessoas, os parlamentares, precisam de se deslocar dos seus estados originários para Brasília. Durante a parte da manhã e da tarde, ocorrem as discussões nas comissões, e é a partir das 5 horas da tarde, mais ou menos, que começam as discussões no plenário. Portanto, se você é ativista, se você é entidade, quer ter sucesso na abordagem aos parlamentares, você precisa estabelecer um cronograma na sua rotina de estar em Brasília ou abordar os parlamentares de terça a quinta, preferencialmente no turno da manhã e da tarde, porque no plenário é uma área restrita ao cidadão comum
e lá dentro só podem entrar as pessoas autorizadas ou que trabalham na casa, os parlamentares e seus assessores, ou convidados do parlamentar. Então, para nós, ativistas que não somos investidos de cargo, nós precisamos nos utilizar das comissões como nosso ambiente de luta por direitos aos animais. Muito bem. Até que ponto é importante, ou melhor dizendo, é bom que as propostas legislativas sejam conclusivas nas comissões? Ora, no caso hipotético anterior, onde a proposta ela tramitava pela CFT e pela CEMADES, a ordem aqui às vezes importa, mas ela pode não importar, depende muito da articulação política que fizermos por trás desse projeto de lei. Se ela for conclusiva nas comissões, de alguma forma ela for trabalhada para ser lesiva aos animais, fica evidente que nós estaremos numa situação muito desvantajosa, já que nossa missão é protegê-los, proteger os animais. Então, nós precisamos, já averiguando que essa proposta legislativa ela tende a configurar-se como um desenho maléfico, negativo para os animais, nós precisamos nos articular com outros parlamentares da Casa para que estes parlamentares reivindiquem a passagem dessa proposta que seria conclusiva nas comissões para o plenário, para que no plenário essa proposta volte a ser rediscutida e analisada, e ali nós teríamos uma chance um pouco maior e ganharíamos tempo para, de repente, reverter o quadro negativo que está se formando para essa proposta legislativa nas comissões. Para que isso seja possível, digamos que o parecer, o voto é negativo para os animais na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Finanças e Tributação, nós precisamos que 10% do quórum pleno da Câmara dos Deputados reivindique a passagem dessa proposta para o plenário. Isso significa 51 parlamentares. Nós precisamos nos articular, convencer outros parlamentares de que essa proposta precisa ir para o plenário para ser discutida. Se nós não conseguirmos isso, existe uma grande chance de que essa proposta, terminada a sua análise na CCJC, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ela seja aprovada naquele ambiente, porque ela é conclusiva, e aí ela migraria para o Senado. E aí é no Senado que nós precisaríamos nos articular para novamente tentar modificar aquela proposta que foi estragada na Câmara dos Deputados. O inverso é verdadeiro. Isso poderia ter começado no Senado e ter migrado para a Câmara dos Deputados. Ela poderia ter sido originada, formulada, apresentada no Senado, ter sido piorada ou ter sido mantida no seu texto original como algo ruim para os animais, e se ela não for lá trabalhada para que vá ao plenário, ela irá para a Câmara dos Deputados, onde nós teremos uma segunda chance de modificá-la. Então percebam que o ambiente das comissões é o ambiente propício para que o ativismo animalista tenha a sua real atuação. Lembrem-se que vocês têm outras oportunidades de tentar alterar o trâmite, ou melhor dizendo, os rumos dessa proposta legislativa. Os parlamentares são agentes investidos de um mandato, eleitos por uma parcela da população, mas eles são cidadãos como nós. Eles, ainda que exista toda uma pompa e reverência e modo específico de tratar com eles, que deve ser sempre uma regra para qualquer pessoa, na verdade, eles são pessoas que têm por função atender o eleitorado. Eleitor esse que pode ou não ter votado nele, isso pouco importa. Não é porque eu não tenha votado em um parlamentar que eu não tenho direito de perguntar, cobrar, inquirir sobre determinadas atuações dele na Câmara dos Deputados, na Casa do Povo. E muitas vezes o cidadão ele se esquece completamente de que ele pode ser acessado ou abordado de diversas maneiras. Se você entra no site da Câmara do Senado, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, você terá lá as informações de onde é a localização física do seu gabinete, qual é o telefone do seu gabinete, qual é seu e-mail institucional, muitas vezes o endereço de sua página ou do seu, enfim, do link das suas redes sociais, para que você possa abordá-lo
e, eventualmente, colocar o seu posicionamento referente a uma proposta legislativa ou um posicionamento qualquer dele sobre qualquer aspecto, mas aqui vamos nos ater à questão animalista. As redes sociais hoje são muito importantes nesse sentido. Eu recomendaria sempre para qualquer pessoa envolvida no ativismo de qualquer causa que no começo de uma legislatura, e o que é legislatura? Legislatura é o prazo onde um deputado ele é investido do seu cargo e ele se encerra 2 anos depois, dentro de um mandato de 4 anos. O mandato do deputado é de 4 anos, logo ele é composto de 2 legislaturas, cada uma de 2 anos. Então ele toma posse em fevereiro do ano X e ele será, evidentemente, convidado a deixar o cargo, caso não seja reeleito, passados 4 anos, normalmente ao final de janeiro do ano 4X, 4 anos depois. Eu estimularia sempre que um ativista ou qualquer entidade, ao começo de uma legislatura, já sabendo quais são os parlamentares que irão trabalhar durante aquele período, que fizesse uma planilha em Excel de todas as redes sociais daquele cidadão, daquele indivíduo, daquele representante do povo. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. E esse tipo de planilha é fundamental, porque uma vez ela seja consolidada, ela pode ser compartilhada entre todos os outros ativistas para que, durante a dinâmica de tramitação dos projetos legislativos, que normalmente é muito rápida, a gente normalmente fica sabendo através do celular, do WhatsApp, que um projeto de lei está pautado, isto é, ele está programado para ser discutido dentro das comissões do plenário, e a gente fique que nem barata doida correndo atrás de como abordar esses profissionais. Então, esse tipo de planilha, com todas as informações de contato desse parlamentar, que estão disponíveis a qualquer um, mas normalmente estão separadas, dissociadas, não bagunçadas, elas estão organizadas, mas quando a gente precisa, sempre é um trabalhão a gente descobrir qual é o Instagram de 27 parlamentares ou de 60 parlamentares. Essa é a ferramenta fundamental para qualquer pessoa envolvida no ativismo animalista, e ela pode ser elaborada por qualquer um e pode ser compartilhada. Obviamente ela precisa ser checada, porque às vezes por um ato maldoso alguém pode justamente acabar compartilhando uma informação equivocada e as pessoas tentando trabalhar e fazer o seu ativismo acabam perdendo tempo e justamente mandando as informações para o lugar errado. Essa informação é fundamental. Nesse sentido, algumas vezes é muito perigoso que uma proposta legislativa seja conclusiva nas comissões. Em que outra situação essa proposta também ela é encaminhada ao plenário? Se durante o trâmite das comissões a proposta legislativa ela sofre divergência na sua análise, vamos imaginar que numa comissão ela receba um voto pela sua aprovação, numa outra comissão ela receba um voto pela sua rejeição, então essa discordância ela já dá espaço para que essa matéria seja discutida em plenário. Mas lembre-se, quando uma matéria vai para o plenário, é um sinal de alerta muito importante, porque no plenário, o cidadão, as entidades, seus representantes não podem entrar. Então, toda discussão que é feita lá dentro, ela tem que ser feita pelos parlamentares. Se nós não temos parlamentares, parceiros, ou que tenham entendido o nosso pleito e que estejam dispostos a lutar para que aquela matéria não passe de uma maneira que seja negativa para os animais, então realmente nós estamos no meio de um grande problema, porque, como eu disse, já que nós não temos acesso ao que acontece no plenário, e tudo o que acontece lá acontece muito rápido e, evidentemente, nem os repórteres eles conseguem ter acesso àquilo de maneira instantânea, mas apenas a jusante, ou seja, depois do que já aconteceu, a expectativa de levar algo para o plenário ela é perigosa. Ela só é benéfica, só é positiva se nós temos articulado uma rede de parlamentares que estão verdadeiramente engajados em tentar obstruir, modificar ou, às vezes, justamente endossar com energia aquela proposta legislativa que saiu das comissões. Então, quero frisar que as comissões são um ambiente mais propício para a abordagem dos parlamentares.
É importante dizer que um outro ambiente onde nós também temos a chance de nos manifestarmos são as audiências públicas. E as audiências públicas, elas são pedidas pelos parlamentares, normalmente aqueles são membros da comissão, e aqui vem outro aspecto muito importante. É importante que nós tenhamos mapeados quais são os parlamentares membros das comissões, porque eles têm a prerrogativa de fazer solicitações, requerimentos, manifestar questões de ordem durante as discussões das propostas legislativas. Um parlamentar que não é da comissão, ele precisa convencer um colega dele, que é da comissão, para fazer uma abordagem em seu nome. Na verdade, a gente sabe que é em seu nome, mas o parlamentar da comissão fará em seu nome. Então, as audiências públicas, já que elas podem ser solicitadas pelos parlamentares ou podem ser solicitadas pelo presidente da comissão, são também um instrumento muito importante para que nós tenhamos chance de expor as nossas propostas, as nossas defesas, as nossas críticas a uma proposta legislativa. É importante que vocês saibam que as casas legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional é a reunião das duas casas e eles se reúnem para situações muito particulares. Por exemplo, se o presidente decide declarar guerra a um país, é o Congresso Nacional que fará o julgamento e aprovação dessa solicitação ou não. Mas é na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso Nacional, todas elas funcionam segundo um conjunto de regras muito específicas, que estão reunidas dentro de um documento que nós chamamos de regimento interno. A Câmara dos Deputados tem o seu regimento interno, ou seja, as suas regras. O Senado Federal tem o seu regimento interno, isto é, as suas regras, e o Congresso Nacional, que é a reunião provisória dessas duas casas, tem as suas regras. Essas regras são muito parecidas entre elas, mas não são idênticas. Portanto, o ativismo animalista na política precisa ter uma clara consciência de que muitas vezes as regras peculiares de cada casa são utilizadas justamente para atrasar, atrapalhar ou beneficiar uma proposta legislativa que normalmente passe despercebida na sua malignidade ou na sua positividade ao cidadão comum. Os parlamentares, o bom parlamentar, pelo menos, é uma pessoa que é muito ciente do poder do regimento interno e vai se utilizar daqueles expedientes para atrasar a tramitação de um projeto, acelerar a tramitação de projeto, fazer com que aquele projeto ele seja rediscutido várias vezes ou não, arquivá-lo e assim por diante. Nós, do ativismo animalista, eu, por exemplo, estou há quase uma década trabalhando em Brasília, me interessando por esse ambiente. Eu dedico uma boa parte do meu tempo a estudar o regimento interno e outras ferramentas justamente como forma de tentar entender o que é possível fazer pelos animais ou não. E esse é um dos problemas do ativismo nacional, que muitas vezes por desconhecer esses métodos, essas ferramentas, acabam muitas vezes dedicando energia para outras ações que acabam se tornando pouco produtivas, ainda que façam muito barulho. Barulho dentro da política, ela tem o seu valor, mas ela não necessariamente resolve alguma coisa. Às vezes o barulho na política, ele realmente muda a situação de uma proposta legislativa, mas algumas vezes o barulho ele pode estar se usando pelo valor que ele tem, propriamente dito, que é o de causar visibilidade. E muitas vezes levar com a visibilidade uma outra mensagem ou um outro tipo de sinal para a sociedade. Barulho é bom, barulho organizado e estratégico melhor ainda, mas ele, quando vem acompanhado de manobras que estão associadas à compreensão do regimento interno e ao papel dos parlamentares parceiros, né, nesse tipo de abordagem, é melhor ainda. Aqui vão se completando novamente 20 minutos dessa fala, e eu passo para um terceiro bloco, onde vamos falar um pouquinho de como os parlamentares podem nos ser úteis na nossa luta por direitos animais.